E aí, desbravadores, tudo bem com vocês? Agora a gente está começando mais uma classe bíblica aqui no Hora do Clube e o tema de hoje, de 10 a 12 anos, é Os Especialistas. Na África, o mabeco ou cão caçador caça em grandes equipes, enquanto o coiote da América do Norte ou o lobo-guará da América do Sul são solitários. As raposas são pequenas e furtivas, enquanto os lobos são predadores e estrategistas. Você já tem a especialidade de cães ou de mamíferos? Que tal cumprir o requisito 7.1b da classe de amigo? Combine com sua unidade para fazer nos próximos dias. Embora o cão possa ser um dócil melhor amigo, a natureza nos mostra que os cães podem ser ferozes e selvagens. Na Austrália, onde não havia canídeos, os colonizadores trouxeram cães e alguns se tornaram selvagens. Estes cães hoje são conhecidos como dingos e são como lobos que caçam cangurus e outros animais. Antes da gente começar o nosso estudo, a gente precisa falar com Deus orando. Então, oremos. Senhor Deus, muito obrigado por mais esse dia de vida que o Senhor deu a todos nós. Que o Senhor abra as nossas mentes para que nós possamos entender o assunto da classe bíblica e para que nós possamos conhecer mais a respeito de Ti. É isso que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Quando o ser humano deixou a Deus, nós fomos apossados por uma natureza que é selvagem e agressiva. Então, nós precisamos ser libertados dessa natureza selvagem e agressiva que tem na gente. E com a ajuda de Deus, a gente precisa voltar a ser dóceis. Então, vamos para a nossa primeira pergunta de hoje, que é: como Deus planejou salvar o pecador da morte eterna? A primeira opção é: enviando seus filhos para salvar os que creem. A segunda opção é: enviando seus filhos para destruir os pecadores e salvar os que fazem tudo certo. E a opção 3 é: enviando seu filho para ensinar as pessoas a se aperfeiçoarem. Agora eu vou dar um tempinho para vocês pensarem. Já deu tempo? Então, se você disse que a resposta certa é a primeira opção, enviando seu filho para salvar os que creem, você acertou. Parabéns! Então agora nós vamos abrir a Bíblia no livro de João, capítulo 3, versículos 16 e 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Deus enviou o Filho dele para salvar a gente, mas nós não somos perfeitos, nós temos pecados. Então como nós podemos ser perdoados? Então agora você vai abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 4, versículos 5 a 8. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Agora nós vamos abrir a Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Mas não adianta só a gente sentir remorso pelos nossos pecados, a gente tem que confessar eles para Deus, porque Deus sabe os nossos pecados, mas quando a gente confessa para Ele, isso mostra que a gente quer mudar, e a gente tem que mudar porque assim a gente vai ficar cada vez mais próximo de Jesus. E a terceira pergunta é: o que eu devo fazer para mostrar que me arrependi e que eu creio em Jesus? Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Atos, capítulo 2, verso 38. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, para a gente mostrar que se arrepende dos nossos pecados e que a gente crê em Jesus, a gente tem que ser batizado. Então, lembrando que o batismo, ele é uma nova vida, é quando você nasce de novo para servir a Jesus e para mostrar para Jesus e para o mundo que você crê nele, que você vai seguir os passos dele. Agora que você já se arrependeu dos seus pecados, já mudou e já se batizou, como que vai ser a sua vida? Como você vai viver daqui para frente? Vamos abrir a Bíblia em 1 João, capítulo 2, versos 1 a 6.
Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto. Se guardamos os seus mandamentos, aquele que diz: eu o conheço e não guardo seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda sua palavra, nele, verdadeiramente, tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Então agora que a gente já conhece Jesus, que a gente já declarou para ele, que a gente quer seguir ele, a gente tem que viver uma vida do jeito que ele viveu. Então a Bíblia está cheia de exemplos de como Jesus viveu e ele veio aqui justamente para ser um exemplo para nós. Então a gente tem que buscar seguir os passos de Jesus em tudo que a gente faz. Antes de a gente for fazer qualquer coisa, a gente tem que se perguntar se Jesus faria isso que eu estou fazendo agora. O lobo tem o mesmo DNA que o cão, o que prova que o cão é um selvagem que se sujeitou ao seu senhor. Este, que era um predador, se torna agora um protetor e salvador. O mesmo pode ocorrer com você. Durante o século XVIII, os monges do mosteiro de São Bernardo criaram cães de grande porte para ajudar a salvar pessoas perdidas nas neves nos Alpes. O resgate mais famoso é o de uma criança, quase congelada, achada numa caverna, resgatada por Barry, um cão que salvou mais de 40 pessoas entre 1800 e 1814. O cão deitou sobre ela até aquecê-la e depois a carregou em suas costas até o mosteiro. Então agora, desbravador, eu desafio você a olhar ao seu redor e ver aonde você pode ajudar alguma pessoa que está precisando de ajuda, alguma pessoa que precisa de consolo, que precisa de alguma coisa material, que precisa que você ore por ela, porque Jesus deu exemplo pra gente de que nós devemos fazer isso. Então o desafio dessa semana é esse, você olhar ao seu redor e ver quem precisa de ajuda e ajudar essa pessoa da maneira que você puder e da maneira que Jesus faria. E o desafio dessa semana é você pegar uma foto de Jesus, postar nas suas redes sociais e escrever a legenda: aceito Jesus como o meu único e suficiente Salvador. Então agora que a gente já terminou o nosso estudo, vamos falar com Deus novamente. Senhor Deus, muito obrigado por mais esse estudo, que cada desbravador entenda o que ele quer dizer e que cada desbravador possa ser um espelho de Jesus na sua vida. Que todos eles se arrependam dos seus pecados e os confessem a Ti e que eles se sintam como partes do Seu reino e como amigos de Jesus, Senhor. Que cada um aqui entenda a mensagem que foi passada e que cada um durante a semana possa refletir também o Senhor. É isso que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Então esse foi o estudo de hoje, muito obrigado, que você tenha conseguido entender tudo. Eu fico por aqui, tchau!